E aí, jovens, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um Código Seguro. O vídeo de hoje é o seguinte: o que você precisa proteger no seu software? Tudo. Fechou, final do vídeo, valeu gente, abraço. Não, zoeira. Na verdade é tudo sim, mas esse vídeo vai te dar um norte sobre o que você de fato precisa botar esforço para proteger dentro do seu software. Vem que Código Seguro começa agora. Pessoal, não é novidade para ninguém, né, que dentro de um software, vocês que são devs, né, enfim, todo mundo envolvido aí no ciclo de desenvolvimento de software, o software inteiro, né, quando você olha para o software inteiro, a interface, o back-end, cada chamada, cada método, cada linha de código, não é tudo que é crítico no seu software. Né, ele como um todo, ele pode ser uma operação crítica, mas você tem lá uma tela que muda a cor do logo, né, sei lá, uma tela, uma operação lá que você lista, sei lá, alguns parâmetros que não são críticos para a configuração do software, sei lá. Então você tem diversas coisas dentro do software que não são críticas, né? Mas, por outro lado, você vai ter componentes, estruturas, interfaces que são muito mais complexas ou críticas do ponto de vista de segurança. Por exemplo, imagina que você tem lá um aplicativo de banco, né? Então, logar no aplicativo do banco é crítico, né? O acesso à conta. Listar o saldo, listar as transações, né? Listar as coisas. Ok, é crítico, é informação sigilosa e tal, ok, mas isso não é tão crítico perto do pagamento, perto da aprovação de um Pix, perto de uma transferência, de um TED, de gerar um cartão virtual para um pagamento. Então você tem operações críticas, né, operações no processo como um todo, assim como componentes. Então imagina que no seu software como um todo você tem uma API específica que vai lá buscar o login do usuário, ou que vai lá fazer a transferência do usuário. Então este componente específico ele é crítico perto da interface, perto do todo do seu software. E este cara deve ser muito mais protegido, ou ter muito mais esforço de segurança, do que a tela do botão que muda de cor. Percebe? Então, como é que você faz isso? Simples. Você vai fazer uma técnica, né? Usar uma técnica chamada Security... Fugiu o nome. É Security Criticality Analysis, né? Fugiu o nome, eu nunca consigo falar Criticality. Mas é Security Criticality Analysis, ou uma análise de criticidade de segurança. Você olhar para o seu software como um todo e fazer uma análise de criticidade de segurança para todos os componentes. Então, ó, isso é crítico. Operações críticas, componentes críticos, comunica com protocolo crítico, tem uma porta que comunica fora, ou recebe informação de fora, vai processar um arquivo de algum lugar de outro, então, isso é crítico. Outra coisa é, putz, aqui o usuário edita a foto do perfil dele. Aqui o usuário vê o último login que ele fez, o dia e hora do último login que ele fez, né? Então você vai definir o que é crítico. E aí você vai montar isso numa tabelinha, bota lá o item 1, item 2, item 3, o nome do item para você, como é que ele corresponde, o componente que ele é no software, tecnicamente falando, que a gente está falando de componente e operação, tá? Então você tem lá, tem a operação de pagamento, qual é o componente, qual é a API que faz esse pagamento? Ela tem autenticação? Não tem. Ela é aberta? Não é. Ela é uma chave, não é, um token não tem, enfim, você vai descrever aquele componente de forma bem simples, tá? Não precisa ser um texto de 52 páginas. Não, esse é o componente, essas são as portas, esse é o protocolo que ele comunica, esse é o endereço. Listando esses caras críticos, você vai olhar para o seu sistema agora e vai falar, opa! Então, se você imaginar um mapa, né, usando o exemplo da guerra, né, você tem lá o mapa da Ucrânia, você tem os pontos que a Rússia está atacando. Não é tudo de uma vez, mas você tem vários pontos específicos, né? Tem lugares que não tem esses pontos. Esses lugares sem pontos são os lugares menos críticos, os lugares com pontos são os lugares mais críticos. Então, no seu software é como se você olhasse o seu mapa, né, o seu software de cima, numa visão de helicóptero, e fala, opa, aqui é crítico. Então, esses 3 pontos você vai definir agora requisitos de segurança. Ou, por exemplo, isso está diretamente ligado com Attack Surface Analysis. Attack Surface Analysis. Exatamente a análise de superfície de ataque, que eu já comentei algumas vezes aqui em alguns vídeos também. É justamente você entender as entradas e saídas do seu software. Então, isso é uma coisa. O Security Criticality Analysis que a gente está falando agora é outra, tá? O que é crítico para o seu negócio, componentização dentro do seu software. Outra coisa é a superfície de ataque. O que está aberto, o que não está, de onde vem a informação, de onde não vem. Você pode ter um método lá no seu software que lê um arquivo e salva um arquivo no lugar. Não é crítico. Tá? Não é crítico, mas ele é uma superfície de ataque. Porque ele entra e sai informação na hora que vai ler o arquivo, por exemplo, ou salvar um arquivo. Tá? Então,
Na superfície de ataque, você tem que estar mapeado esse cara. Na criticality analysis, não, porque ele não é crítico para o seu negócio, tá? Um exemplo, esse cara pode não ser crítico no negócio, assim como ele pode ser. Então depende do seu negócio, depende do seu software, tá? Então a dica de hoje é essa, gente. Façam security criticality analysis, faça uma análise de segurança crítica dos seus componentes do seu software. Componentes, tá? Aqui a gente está falando exatamente de código puro, onde lê, onde não lê, qual a informação, qual protocolo, qual componente, qual arquivo, qual método, blá blá blá. Então lista tudo isso e aí você vai ter uma visão maior do que, uma visão melhor na verdade, né, do que você tem que proteger, tá? Ah, devo rodar SAST então só nessas classes onde tem esses componentes? Não, você vai rodar SAST no projeto inteiro. SCA vai rodar no projeto inteiro. Mas num DAST, por exemplo, num pentest, você já tem um escopo mais definido. Você tem um alvo mais definido. Ó, no meu software, isso é crítico. Então, aqui eu preciso de um pentest, aqui eu preciso de um DAST, um IAST rodando, aqui eu preciso de requisitos de segurança manuais, testes manuais, aqui eu preciso de criptografia. Os outros não, eu preciso de um SAST, um DAST, fazer outro tipo de segurança. Então, até a definição do que testar e como testar, né, validar, no caso de segurança, fazer a step lá de verificação, né, olhando para o SDL, isso te ajuda. Né? Então, são etapas, gente, que você faz lá na fase de design, por exemplo. Lá na fase de design, arquitetura do seu projeto, lá atrás. Não precisa ter código para fazer isso. Tá? Obviamente, se você já tem um software funcionando, código e tal, isso já vai ser muito mais estruturado. Mas você pode fazer essa Security Criticality Analysis num nível não tão detalhado, que você não vai ter código, né, componente, mas você vai saber, opa, isso no meu sistema é crítico, esses requisitos são críticos. Então aqui eu preciso dar mais atenção na hora que chegar lá no desenvolvimento também. Então esse Security Criticality Analysis a gente consegue fazer até antes do software virar código de fato, né, enquanto ali na fase de design, de arquitetura. Tá, então já dá pra você fazer isso, que é a história do Shift Left, né? Mais um item que a gente tá trazendo aqui pro Shift Left, para colocar isso lá atrás. Então, não se esqueça, coloca, né? Faça um Security Criticality Analysis, beleza? Inclusive eu tô pensando em fazer uma série aqui de Shift Left, né? Itens do Shift Left, como é que você pode fazer o Shift Left melhor ainda, né? Do meu ponto de vista e obviamente usando alguns frameworks de mercado e tudo mais, tá? É isso, gente, eu tô meio gripado ainda, meio zoado. Tanto que segunda-feira nem consegui fazer carreira segura, mas enfim, a gente tamo por aqui. Fechou? A gente se vê então na quarta que vem, na verdade sexta, né? Porque sexta tem sexta segura, mas se não a gente vê na semana que vem, mais um código seguro. Essa foi a dica de hoje. Então, se você já faz algum tipo de análise crítica de componentes, análise crítica de segurança, comenta aqui como é que você faz isso. Você usa um documento no Word, você usa uma planilha Excel, você usa algum framework, você usa alguma ferramenta, comenta aqui para eu entender como é que você faz isso, pra gente debater e discutir. Curtiu esse vídeo? Curte então, dá um joinha aí pra gente, compartilha com alguém porque ajuda demais. O canal tem crescido muito, cada vez mais pessoas se inscrevendo e cada vez atingindo mais gente e o objetivo é esse mesmo, cara. Ter cada vez mais pessoas aqui olhando para a importância de segurança de software. Hoje eu trabalho na empresa que todo software é crítico. Ou eu controlo uma bomba d'água de uma usina nuclear ou de uma usina de energia qualquer, que não é nuclear, mas né, explodiu a energia, a usina de energia. Que problema, né? Então, todos os sistemas são críticos, né? Todo sistema de baixo nível, plataforma de petróleo, enfim, né? Vocês vão ter mais detalhes em breve, mas tudo é crítico, cara. Então, dentro de um negócio que tudo é crítico, o que é mais crítico? Olha só como é mais difícil de fazer isso ainda. Então, tô me adaptando a algumas coisas, mas queria dar essa dica já pra vocês aqui hoje, de fazer esse levantamento do que é crítico no seu software, vai te ajudar a protegê-lo ainda mais, né? Às vezes você tá olhando para um nível de proteção genérico e talvez algumas coisas você tenha que dar um pouquinho mais de foco, beleza? Então é isso, a gente se vê na semana que vem. Valeu!